No início do século XX, uma pequena jovenzinha de 14 anos de idade, chamada Alexandrina Maria de Balazar, Portugal, ela foi capaz de um gesto heróico. Por amor a Jesus, ela quis guardar a sua pureza e estava na iminência de ser atacada, ela e algumas outras amigas, por alguns marmanjos que invadiram o local onde elas estavam. Ela não teve dúvidas, ela saltou de lá de cima, a uma altura equivalente a um prédio de 2 ou 3 andares, né? Ela com apenas 14 anos de idade, os marmanjos desceram lá para pegar ela e ela pegou um pedaço de pau e partiu para cima dos marmanjos. E aí a turma o povo que estava na rua socorreu ela. Por causa desse gesto extremado de amor por Jesus, né, Jesus deu a ela a graça da presença dele constantemente. E ela viveu 13 anos apenas com a Eucaristia todos os dias e algumas gotas de água. Jesus retribui a ela o amor. E Jesus, através desses milagres eucarísticos, nos dá a certeza de que ele é o pão do céu, realmente. E é o que ele nos diz através desse evangelho hoje, que está no livro de São João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Aqui começa com os judeus indagando Jesus, querendo que Jesus fizesse um milagre. Né? O milagre agora que aparecesse o maná. Veja. Respondeu-lhe Jesus. Perdão. Isso. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Né? Nossos pais comeram do maná do deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Aqui é de uma sem-vergonhice muito grande dos judeus, porque Jesus tinha feito inúmeros milagres. E era muito recente o milagre da multiplicação dos pães, né, que tinham aqueles pães de cevada. Mas os judeus queriam um milagrinho diferente, né? E eles queriam o quê? Queriam que Jesus reproduzisse o milagre de Moisés, que era o maná. Porque o Deus deles era o ventre. Eles queriam, o alimento para eles, do corpo, era o mais importante. E assim como o alimento corporal, ele conserva o nosso corpo. Eu estou com 60 anos de idade, eu só cheguei a essa idade porque minha mãe me alimentou no começo e depois, durante a vida toda, a gente vai se alimentando. Assim como o alimento corporal alimenta o nosso corpo, o alimento espiritual, que é Jesus Cristo, o próprio corpo de Cristo, sangue de Cristo, alimenta a nossa alma. E nós vemos, por exemplo, que até conserva o corpo. Em muitos casos, por exemplo, nós temos relatos de mais de 2.000 corpos de santos que os seus corpos ficaram incorruptos, mesmo sem tratamento nenhum, depois de séculos ainda se encontram incorruptos. Por quê? Porque a Eucaristia, ela conserva. E Jesus aqui vai dizer, no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome, e aquele que crê em mim não terá mais sede. Jesus afirma isso. E Jesus fala para nós ainda hoje. Para nós ainda hoje. É por isso que ele dá a ordem, né? Quando está lá celebrando com os seus discípulos, ele diz, fazei isso em memória de mim. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Em contrapartida, ele fala, aquele que não come e bebe do meu sangue não terá vida eterna. Nós temos que entender, às vezes, pessoas estão numa dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade de relacionamento, e elas falam assim, não, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele concederia isso ou aquilo. Jesus não tem como nos amar mais do que nos amou. Não. No alto da cruz, aquele que era Deus, ele se transformou num amontoado de carne moída que estava ali, com fraturas expostas, fraturas não, com os ossos expostos por conta do chicote, com todos aqueles furos na cabeça por conta da coroa. Ali, ele já tinha dado na quinta-feira, né, o seu corpo e o seu sangue, já tinha instituído a Eucaristia, já deu a ordem aos sacerdotes, então, os apóstolos. Ali na cruz ele deu a sua mãe para nós, deu a João e para nós. Não tem como Jesus nos amar mais do que ele nos amou. Outro dia eu estava vendo um podcast não, um curso do Padre Paulo, dizia assim, por que Jesus morreu?
Então, alguns médicos falam que morreu por asfixia, que é um método que mata as pessoas, né? É asfixia, tetania e seja outras tantas coisas. Mas uma coisa que me chamou a atenção do Padre Paulo, que ele falou assim, Jesus morreu por amor. Depois de tudo cumprido, ele deu a sua vida. E ele mesmo tinha falado, ninguém tira a minha vida, eu é que dou a minha vida. E ele deu a sua vida por nós. Ele deu o seu corpo e o seu sangue por nós, para que nós busquemos viver nessa comunhão com o corpo e o sangue dele aqui na terra, para desfrutar também no céu dessa intimidade com ele. Portanto, creia, Jesus é o pão vindo do céu, é o pão descido do céu, que veio para eucaristizar o nosso corpo, que veio para nos dar a salvação, a vida eterna. E ele não espera nada menos de você do que isso, que você busque nos sacramentos, busque na Eucaristia, né, a vida eterna. Deus te abençoe.